para quem nunca leu, né, a peça ou nunca procurou, né, saber do resumo, a Face ela é uma comédia, né, mas é uma comédia de costumes, né, a Face de Inês Pereira. E ela vai falar sobre a Inês, né, Inês Pereira, que é uma jovem solteira, né, solteira e bonita. Ele descreve muito bem a beleza da Inês, que é obrigada a passar o dia inteiro, né, em suas tarefas domésticas. E o que faz ela acabar se queixando dessas tarefas todos os dias. E ela se queixa da vida, que ela tem que realmente enxergar o casamento como uma oportunidade de fugir de casa. Se a gente for parar para pensar, até hoje, em alguns lugares, né, muitas meninas elas se casam para ter liberdade. E no caso aqui da Inês, a Inês Pereira estava cansada disso, né? Então, ela acaba, de certa forma, tendo um ideal de noivo. Então, ela quer um fidalgo, né, que seja bem aparentado, educado, cavalheiro, que soubesse cantar, que soubesse dançar. E tem um dia em que a Lianor Vaz, né, que é uma alcoviteira da vizinhança, ela chega na casa da Inês levando a notícia que Pero Marques, né, que é um camponês na história, que é colocado como um camponês rico, que queria se casar com ela, e lhe trazendo uma carta. Então a Lianor Vaz traz uma carta que vai ser enviada por ele, e a moça, né, acha ele muito rude, né, e aceita recebê-lo, somente na intenção de rir da cara dele, né, para vocês verem como a Inês Pereira ela era ousada. E quando o moço vai para casa da Inês, ela se comporta da pior maneira possível, né? Ela acaba demonstrando que não tem nenhum trato social. Então ela acaba que deixando ele com medo, né, de casamento, né, e avisa a mãe, né, que contrataria 2 judeus, né, casamenteiros, para encontrar para ela, né, um noivo do jeito que ela imaginava. Então, os 2 judeus, eles trazem um cara chamado Braz da Mata, que o Braz da Mata, um escudeiro, né, que só queria dar o golpe do baú, né, na Inês. Então, ao encontrar essa moça, ele se comporta de modo mais distinto, né, com palavras bonitas e tal, e ainda canta pra moça, né, com a viola. Só que a mãe dela, ela desaprova esse pretendente. E indo até mesmo contra esses elogios que os 2 judeus fizeram deste moço que vai para casa dela, né? Os 2 eles acabam se casando e ganhando da mãe, né, de Inês uma casa. Então, após esse casamento, o Braz, no caso, começa a impor várias regras, né? Inclusive que ela deveria passar o dia trancada dentro de casa. Então, ele proíbe a Inês de ir à missa, de ir até olhar pela janela as coisas. Então, algum tempo depois, né, o Braz, né, que esse, no caso aí, é o marido da Inês, ele vai para uma guerra e ele deixa o seu criado, né, vigiando a Inês. E esse criado, ele obedece o Braz, ele deixa ela trancada dentro de casa, onde ela passa os dias costurando e fica lamentando aí essa má sorte que ela teve no casamento, né? Até que ela deseja, né, começa a desejar a morte do marido, né? Só que, por ironia do destino, o Braz, né, o marido dela, ele acaba realmente morrendo na guerra, né? E fugindo, de certa forma, do combate, né? Então, a Inês, ela despede esse criado, né? E a Leonor, que foi citada, né? Vendo aí que a Inês ela tinha ficado viúva, ela oferece mais uma vez, né, o Pero Marques, né? Que foi citado no início da história. E a Inês, ela acaba aceitando esse casamento. Então, os 2 eles se casam e a Inês, ela leva aquela vida que ela sempre quis, né? Com liberdade. Só que um dia a Inês, ela recebe uma carta, né? De um ermitão que pedia esmolas. E, na verdade, se tratava de um falso padre, né? E a Inês, ela reconhece que se tratava de um antigo namorado seu. E ele começa a se insinuar para ela, dizendo que havia se tornado padre porque ela tinha abandonado. E os 2, eles acabam marcando o encontro. Então, no dia do encontro marcado, a Inês, ela convence o marido a levá-la, dizendo que era por uma devoção religiosa, mas vocês sabem que não é. E quando o marido chega, o marido chega ao ponto de carregá-la nas costas, para vocês terem ideia, para atravessar o rio, para ir até o encontro desse religioso, né? Então,
Então, enquanto isso, a Inês, ela canta uma música, né, que insinua a infidelidade que ela tem, né, ao marido, e ela acaba usando um pouco da sua ironia. Então, o Pero Marques, ele termina como um homem tolo, né, enganado por ela. E na obra, né, a obra em si ela é muito complexa, né, ela vai ser apresentada para reis na época, né, uma comédia realmente de costumes, né, que retrata todos os tipos de psicológicos, né, bem definidos, e ela vai apresentar valores dessa época, certo? Principalmente a respeito do papel da mulher dentro da sociedade, ok? E há esse termo aí, né, que é colocado na questão certa, que é um termo citado na obra, né, que o cavalo e o asno, eles identificam a mesma personagem em diferentes momentos de sua vida conjugal. Ela é incorreta porque lá mesmo, né, na explicação que nós demos para vocês, né, o corregedor, ele vem juntamente com o procurador. Tanto que eles estão até envolvidos com a Brígida Vaz, né? E eles são condenados por utilizarem o poder judiciário em benefício próprio, certo? E não exatamente ele representa e luta pela aplicação íntegra, né, dessas leis. Pelo contrário, né, eles vão utilizar essas leis como para benefício próprio, certo? Então, a letra E aí ela está incorreta. Na 7ª questão ainda sobre a peça alto da barca, aliás, no caso aqui nós já temos outro alto, perdão, a gente já tem aqui uma questão relacionada à Faço de Inês Pereira, que é uma obra que eu havia citado, mas a gente não aprofundou muito sobre ela. Mas a Faço de Inês Pereira, ela realmente consiste na vida de uma menina que todos os dias ela acaba fazendo a mesma coisa no seu cotidiano, certo? Então, há muito essa questão do cotidiano colocada e essa repetição, né, que a gente tem das mesmas ações, de mesmas atitudes, né? E aqui da 7ª questão, para quem não conseguiu fazer, né, a resposta correta é a resposta E. Cavalo e asno identificam a mesma personagem em diferentes momentos de sua vida, e vou explicar aí, né, de asno, cavalo e asno, ele está voltado a um ditado popular na peça, em que no final da peça é colocado o seguinte ditado, que diz o seguinte: mais vale um asno que me leve que um cavalo que me derrube. Então, é voltado para esse termo popular, ok? Então, aí da 7ª questão, você vai marcar a letra E. 8ª questão, já está na cara, né? Qual seria a autoria das peças teatrais portuguesas, Gil Vicente, então letra E. 9ª questão, ele quer uma alternativa correta sobre a Faço de Inês Pereira. Vocês vão marcar a letra C, que é uma afirmação, está dentro do que nós discutimos sobre a peça agora, né? Denuncia a revolta de uma jovem que está confinada a serviços domésticos. Então, você marque aí a letra C. Na 10ª questão, ele pede para que você marque uma alternativa correta. Aliás, uma alternativa falsa. Na 10ª questão, ele coloca a letra A dizendo o seguinte: em sentido mais amplo, designa a atitude de valorização do homem, isso sobre o humanismo, né? Ele designa a atitude de valorização do homem, seus atributos e de suas realizações. Correto. Estamos no antropocentrismo. Tem que ter uma valorização do homem aqui, das escolhas do homem, dos seus desejos, o que realmente ele quer. Letra B. Configura-se na máxima de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Confere demais. Inclusive, né, eu coloquei uma imagem que refere-se a essa citação de Protágoras, que é o homem vitruviano, que está dentro do material de vocês. C. Rejeita a noção do homem regido por leis sobrenaturais e opõe-se ao misticismo. Corretíssimo, certo? O homem, nesse momento aí, ele realmente vai rejeitar
essas leis, né? Antigamente ele era muito movido pelas leis, né? Principalmente pelas essas leis sobrenaturais, né? Ele vai realmente ser contra o misticismo. E quando ele coloca aí que o homem ele é totalmente ele vai rejeitar totalmente essas leis, né, sobrenaturais, significa que ele não vai mais seguir o que a igreja pede, né, ao que Deus pode pedir, e sim ao que realmente ele deseja. Designa tanto uma atitude filosófica intemporal quanto um período específico da evolução da cultura ocidental, correto também. Que a gente vê muito a questão filosófica, vocês viram aqui na letra B a gente tem o Protágoras, mas nós vamos ver diversos outros escritores, né, filósofos que vão surgir nesse período. E letra L coloca que o humanismo ele fundamenta-se na noção bíblica. Erradíssimo, certo? A gente poderia ter essa noção bíblica na escola passada, né? No trovadorismo, que trovadorismo ele estava dentro do teocentrismo. E aqui não, a gente não tem uma fundamentação bíblica, certo? Porque a gente está no período de antropocentrismo e não teocentrismo. 11ª, ele pede para que você marque a alternativa que melhor se adapta ao teatro vicentino. E a que maior se adapta ao teatro vicentino aí vai ser a letra A, certo? Presa aos valores cristãos, o Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-se de que tem uma alma para salvar. Então, as peças elas não são apenas para fazer a pessoa rir, mas para que ela faça essa auto-reflexão, certo? Sobre suas atitudes dentro da sociedade, né? E o Gil Vicente ele é muito contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que ele ironiza a igreja, ele pede para que o homem ele também faça essa reflexão sobre ela, né? Então, nas outras alternativas, elas fogem um pouco do teatro vicentino, né? Ele coloca que na letra B que as figuras do anjo e do diabo, eles não estabelecem essa visão entre o bem e o mal. Como assim, né? Claro que eles estabelecem o bem e o mal. A C, as personagens comparecem nessa peça de Gil Vicente com o perfil de que apresentam na terra, porém apenas o onzeneiro e o parvo portam os instrumentos de sua culpa. Pelo contrário, todos têm culpa, todos que embarcam, eles têm culpa. D, Gil Vicente traça um quadro crítico da sociedade portuguesa da época, porém poupa por questões ideológicas e políticas os representantes da igreja e da nobreza. Erradíssimo. Vocês viram aí que nós temos membros da nobreza e da igreja dentro da peça, né? O próprio frade aí, ele representa a igreja. Letra L coloca que entre as características próprias da dramaturgia de Gil Vicente destaca-se o fato de ele ser rigorosamente as normas do teatro clássico. Ele não é rígido quanto às normas do teatro clássico. Ele entende que é importante ter alguns traços do clássico, mas ele não se atrela, não se apega, né, não se liga a normas. E a última questão, vocês vão marcar incorreta. Né? A letra A, ele coloca, antes de Gil Vicente, predominavam as ensinações de histórias religiosas, cujo principal objetivo era divulgar os valores cristãos. Certíssimo, isso a gente viu lá no teocentrismo, né? As peças elas tinham esse instinto mesmo de serem religiosas para poder contar a história de Cristo, né, e catequizar, de certa forma, a população que não tinha muita escolaridade. B. Gil Vicente inova o teatro em Portugal, especialmente por analisar... lembrando, viu, gente, a letra está correta. Viu? Realmente essa afirmação está correta. A letra B... Gil Vicente inova o teatro em Portugal, especialmente por analisar comportamentos típicos sociais que constituem os primeiros aglomerados urbanos. Está correto. Ele tanto inova, né? Não é à toa que ele é conhecido aí como o pai do teatro português, né? Porque realmente há uma inovação, há uma modernidade dentro do teatro, principalmente quando a gente fala de temáticas, né? Temáticas sociais bem pesadas. C. Ao tratar de temas religiosos ou profanos, Gil Vicente sempre adotou em suas críticas os valores morais defendidos pela igreja. Olha aí, novamente a questão moral, né? Se vocês virem essa questão moral, prestem muita atenção, viu? Que é uma das principais características do Gil Vicente. Então tá correto. Dele coloca, Gil Vicente é um dos primeiros autores a afastar-se das preocupações divinas. Não, pelo contrário, né?
ele fomenta muito bem essa temática do divino para que as pessoas elas deixem de ser hipócritas, certo? Letra E, o interesse pela investigação do comportamento típico social, tá correto. Então, a nossa resposta incorreta aí é a letra D. Então, espero que vocês tenham entendido, galera.